Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. O presidente Jair Bolsonaro apresentou esta semana um conjunto de propostas na área econômica. Entre elas estão a redução de gastos obrigatórios e novas regras para servidores públicos. Aqui no estúdio, a gente recebe o economista Felipe de Holanda. Ao meu lado, o jornalista John Coutrin. Professor Felipe, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Prazer, John, e prazer, bom dia aos telespectadores. Nós sempre ouvimos durante a campanha uma proposta vinda do presidente Jair Bolsonaro, do então candidato. Mais Brasil, menos Brasília. O senhor acha que este plano encaminhado ao Congresso esta semana pelo ministro Paulo Guedes vai ao encontro dessa promessa? Acho que sim. Acho que vai no sentido de reduzir a despesa pública, e não apenas no nível federal, mas também no nível estadual e no nível municipal. E eu diria que é um pacote draconiano. Ele realmente restringe, ele coloca uma camisa de força, né? Em quem? No gasto público de uma forma geral. Ele vai em cima da... Então você tem aí a PEC do Pacto Federativo e a PEC emergencial. Elas têm muitos pontos em comum. É uma estratégia para ver qual que consegue negociar, aprovar no Congresso, né? Para os estados, por exemplo, e para o governo federal, que tiver acima de 95% da sua receita corrente, né, utilizada para despesas correntes, né? O que são despesas correntes? São despesas de custeio, despesa com o funcionalismo, com a máquina, pagar salário, pagar aposentados. Uma das novidades desse pacote, e que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já anunciou que vai ter muita resistência no Congresso, é colocar dentro dos limites de gasto com pessoal o gasto com inativos, com aposentados. O sentido disso é comprimir as despesas correntes e permitir que o governo federal e os entes subnacionais eles saiam dessa situação de déficit corrente. Quase todos os estados estão nessa situação. Quase todos os estados, e a PEC 95, ela leva, né, a um mecanismo de ajuste que ela vai fazendo o seguinte: as despesas obrigatórias continuam se expandindo, como saúde, educação. Saúde e educação, mais a despesa com a folha, com o funcionalismo, com a manutenção, né, porque muitas das despesas, claro, por exemplo, os salários dos professores, dos policiais estão lá nas despesas obrigatórias, mas os novos investimentos, né, gastos, né, determinados gastos discricionários, eles estão diminuindo radicalmente para poder atender a PEC 95. O que essa medida faz é colocar regras emergenciais em que você trava, por exemplo, qualquer aumento para o funcionalismo público, não pode fazer concurso, você junta, por exemplo, as despesas de saúde e de educação, que tem limites mínimos constitucionais, você mistura as duas, então você pode compensar cortando despesa em uma rubrica para abrir espaço para outra. Leva, por exemplo, enxugamento de mais ou menos 1.200 municípios, fechamento. Pois é, nós vamos entrar nesse ponto que é polêmico, mas antes de passar para o John, professor, essa questão aí, só para o nosso público entender. Hoje, a União, quando as despesas dela ultrapassam um determinado limite do que ela arrecada da receita, ela já suspende concursos públicos, já pode congelar reajustes. Sim. Essas medidas encaminhadas ao Congresso dão também aos estados, aos governadores, o poder de fazer isso? Sim, não apenas o poder, mas o dever. Eles ficam completamente comprometidos com isso, e na verdade o que nós vimos na década de 90 foi a criação o fechamento dos bancos estaduais e um determinado ajuste pelo lado da dívida. Agora é a complementação disso, você pegar a regra de ouro, né, que é isso de que você não pode fazer operação de crédito se não para novos investimentos ou para rolar dívida, não pode fazer operação de crédito para pagar despesas correntes, a lei do teto e a lei de responsabilidade fiscal. Então ela engessa
toda vez que os municípios ou os estados chegarem a um determinado patamar, tem que parar. Durante 2 anos você para pela PEC federativo, ou durante 1 ano, renovável por mais alguns anos, você congela gastos, por exemplo, novas contratações, estancar a sangria. Estancar a sangria, mas eu só faço uma pergunta, que é o seguinte: nós estamos com um problema muito sério de déficit público, mas uma boa parte desse problema é por causa da recessão, da estagnação que a economia continua desde a recessão. Está faltando arrecadação. E se você somar essas medidas, algumas delas são bem-vindas, no sentido, por exemplo, de você evitar que as câmaras municipais, em acordo com os órgãos de controle municipais, possam expandir custeio. É uma medida positiva, controlar as dívidas, mas o sentido dele é recessivo. Então nós vamos continuar preso com essa coisa de que você, ao tentar controlar as despesas do setor público, você diminui o nível da atividade econômica e você aprofunda a queda nas receitas. Então nós vamos ficar num ajuste permanente, e para um estado como o Maranhão, que é um estado muito dependente de transferências, sem dúvida nenhuma vai aumentar a pobreza e aumentar as dificuldades. John. Justamente nesse ponto aí, Felipe, o governador do estado falou, comentou sobre essas medidas econômicas, essas 3 PECs apresentadas. Ele disse justamente o seguinte, que ele disse que há algumas medidas úteis, mas em meio a elas ainda há a concentração de riqueza, né? O senhor avalia que é dessa forma mesmo? Eu acho que a conta, John, ela tá sendo paga pelos mais pobres, pelos mais necessitados, né? Por exemplo, uma das medidas, você reduz o funding para o BNDES de 40% do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que são os recursos, para 14%. E durante... O funding são os recursos que alimentam os novos empréstimos, as operações. O BNDES é um dos maiores bancos de investimento do mundo, né? O Jair Bolsonaro, né, o governo Jair Bolsonaro, está desmontando o banco. É 14%, portanto uma queda de mais de 60%, e durante o período emergencial, esse período de ajuste, é nada. Então, veja, é claro que o BNDES fez algumas operações que são discutíveis, no Brasil, no exterior, o Grupo X, o Ike Batista, o pessoal das carnes, mas ele é um banco estruturante para pequena, média empresa, para investimentos em infraestrutura. Ele tem programas no Nordeste, ele tem um peso muito importante devido digamos assim, a dificuldade que os estados nordestinos, pela pobreza, têm de acessar recursos do sistema privado. Ele tem um papel estruturante, como teve no Maranhão nos últimos anos, e de repente ele não tem mais dinheiro para emprestar. Agora, aproveitando esse gancho do John, que entrou na seara dos fundos, uma das medidas bastante destacadas nesse pacote, encaminhado ao Congresso, diz respeito a destravar a grana, o dinheiro que está parada em alguns fundos. Isso vai ser um bom caminho, descongelar, digamos assim, essa grana que está nesses fundos? E que fundos são esses? Porque quase não se fala nesses fundos, né? Tem muitos fundos, o fundo de aparelhamento da Maria Mercante, o fundo da educação, o fundo da ciência e tecnologia, tem uns 200 e tantos fundos, né? É muito fundo. É muito fundo. 281. 281. Então, é positivo quando as regras burocráticas e colocam muita dificuldade para as esferas subnacionais e mesmo para o governo federal acessarem os fundos. Nesse sentido, você tem mais capacidade, digamos, de acessar o dinheiro. Agora, tem um lado negativo, que você desvincula fundos que eram fundamentais para determinadas políticas, determinados setores, e agora entra no orçamento comum, e claramente tem uma orientação que é o seguinte: o que sobrar de dinheiro a gente vai pagar dívida para poder reduzir o tamanho das dívidas do setor público, né? Isso numa economia, numa situação recessiva, podemos dizer que nós tivemos uma mega recessão que tirou 10% do PIB per capita em 15 e 16, e de lá para cá, nenhum dos anos nós crescemos mais de 1%. Então nós estamos muito abaixo, digamos, com um grande hiato do produto, que a gente chama, né? Uma baixa utilização da capacidade instalada e da economia. E essas medidas, elas contribuem para você
demorar, para dificultar a retomada da economia. Uma das cenouras, digamos assim, um dos ganhos que o ministro Paulo Guedes colocou para os estados aceitarem, né, a PEC federativa é a partilha de parte dos recursos aí do leilão dos blocos da Petrobras. Ele falou, olha, nós vamos ter aí... Houve 2 essa semana. Houve 2, era para ser 4. E não corresponderam às expectativas do governo. Era para ser 4, era para arrecadar uns 100 bilhões de reais e teria, segundo ele, num horizonte de 10, 15 anos, teria aí uns 50 bilhões. Né? Pelo que aconteceu ontem, não é por baixa taxa de juros, não é porque a economia não tem os setores que ela precisa, é porque existe muita incerteza, as expectativas estão ruins e o investimento está lá embaixo no Brasil. Somente Petrobras e um grupo chinês que se interessaram. Agora, deixa eu tirar uma dúvida, porque é pacto federativo, né? O governo tenta aí mexer até na partilha. Mais Brasil, menos Brasília, tem muito dinheiro em Brasília e pouco dinheiro nos estados. Como é que vai se dar isso? Esse bolo orçamentário, digamos assim, os governadores vão ter acesso a mais dinheiro no futuro com essas medidas ou não? Então, sinalizando, por exemplo, a partilha dos recursos do leilão do petróleo, desvinculação de fundos, não é? A possibilidade dos estados não precisarem do aval da União para pegarem empréstimos, com as instituições multilaterais continua, né? Com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, né? Que, aliás, o Maranhão tem essa lição de casa para fazer. Ele tem um espaço para tomar esses recursos, mas ele fica parado lá no Senado. Fica parado porque o fundo de aval é pequeno, né? Então, assim, ele facilita, mas para estados que têm uma elevada dependência fiscal, como o Maranhão, não facilita muito. Na verdade, é liquidamente negativo. John, na volta, a gente coloca você de novo no tema, porque o professor já destacou aí, é um tema super polêmico, que é a extinção de municípios com até 5 mil habitantes, e que não conseguem, né, gerenciar. Eles gastam muito mais do que arrecadam, né, são extremamente deficitários. Então, antes da sua opinião, professor, nós vamos ouvir alguns parlamentares que repercutiram na Assembleia Legislativa aqui do Maranhão essa proposta. Vamos saber a opinião, por exemplo, do deputado Rildo Amaral, do Solidariedade. Nós precisamos realmente avaliar qual o objetivo, avaliar qual a finalidade de que o presidente Bolsonaro propõe. Por exemplo, aqui na Comissão de Assuntos Municipalistas, nós estamos trazendo a temática de distritos, por exemplo, de Bananal, muito próximo à Imperatriz, mas pertencente ao município de Ribeirãozinho. Bananal tem em torno de mais de 12 mil pessoas, só de eleitor tem acima de 5 mil, que é a margem de moradores, de pessoas, habitantes, no qual propõe o presidente Bolsonaro, e só de eleitores tem mais do que propõe o Bolsonaro, e lá simplesmente não foi desmembrado como cidade. Temos também lá o povoado da Paciência, no Sítio Novo. Então são vários exemplos que nós temos de municípios que seriam viáveis, que ficaram de fora da criação de municípios. E agora se debate o contrário, a reversão. E essa reversão, com certeza, se for boa para o país, se for boa para o Estado do Maranhão, a Assembleia não vai se furtar de fazê-la a discussão, não. O que o senhor achou dessas medidas econômicas em relação a cortar os gastos dos municípios, essa questão que trata da questão fiscal? A gente realmente espera que o impacto seja positivo. A gente sabe que todo corte causa desgaste, que todo corte causa problema de um lado ou do outro. Quando se reduz, principalmente de educação, de saúde, a problemática aumenta, e a gente tem feito uma contrapartida. Por exemplo, minhas emendas eu estou deixando quase todas para a saúde, para que possa contemplar e diminuir a desigualdade no atendimento público de saúde. Então a gente espera que realmente não seja a população mais carente que pague o preço por isso. O deputado estadual Roberto Costa, do MDB, também falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Eu, particularmente, como deputado estadual, também sou completamente contra. A gente não pode perder, deixar de
que essas cidades possam ser finalizadas. Eu acho que elas têm um papel fundamental na vida da população, onde vive 3 mil, 4 mil habitantes, mas são brasileiros que também merecem o nosso respeito. E acho que a criação dos municípios foi fundamental para melhorar também os indicadores também no Maranhão, porque se tornou, você nesses pequenos municípios que eram povoados, que viraram cidade, passaram a ter uma prefeitura, uma câmara, passaram a ter um fundo de participação para se investir na saúde dentro desse espaço geográfico deles, na questão da saúde, na questão da educação. Então eu acho fundamental a criação desse novo município e a permanência deles como cidades. Professor, opinião do senhor sobre essa proposta? Olha, eu acho que ela tem, veja, ambas as PECs, né, na verdade as 3 PECs, porque também tem a dos fundos públicos, elas precisam ser aprovadas no Congresso. E o presidente da Câmara, por exemplo, já sinalizou que ele vai ter muita dificuldade com a questão da inclusão dos pensionistas, aposentados pensionistas nos limites, né? E essa tem tudo para gerar muita resistência. Eu acho que seria muito mais interessante você propor uma regra propondo aos municípios pequenos e extremamente dependentes de transferências que eles ativassem suas bases próprias de arrecadação. Então, por exemplo, olha, tem mais de 100 municípios do Maranhão que, embora muitos deles não tendo menos de 5 mil habitantes, eles dependem em 98, 99, às vezes 100% de transferências. Então, por quê? Porque esses municípios não têm uma planta genérica de valores para poder cobrar IPTU. E também porque, politicamente, vão cobrar IPTU dos eleitores mais organizados, etc. E eles também têm dificuldade de cobrar o ISS, que são as 2 maiores fontes de arrecadação dos municípios. Mas agora, com a Rede Sim, facilita muito, né? Então você devia ter um programa para fazer com que os municípios ativassem sua arrecadação própria, diminuindo a dependência fiscal e se viabilizando, dando um prazo. Seria muito mais interessante, até porque a gente sabe, né, pela experiência, que município que não tem arrecadação própria dificilmente investe em infraestrutura. Com certeza. John. Professor, nessa PEC, né, que fala sobre a questão dos municípios com menos de 5 mil habitantes e com menos de 10% de arrecadação própria da receita total, seriam extintos e seriam incorporados a outros. Mas a gente vê também, tem um dado importante, que não é só os municípios pequenos que têm esse problema de arrecadação. 63% dos municípios grandes também passam por isso. Ou seja, qual é a saída neste momento? Nós sabemos que os estados estão com problema de arrecadação, dificuldade, pagamento de folha de pessoal, professor, aposentados, consomem quase tudo, além do déficit previdenciário, e municípios também. Qual seria a saída, neste caso, tanto para municípios quanto os estados, além, claro, da ajuda do governo federal? Olha, John, o Bolsonaro gosta muito do modelo norte-americano, né? O que nós vimos dos Estados Unidos saindo da crise recessiva de 2008 e 2009, foi uma pancada lá, foi usar a política monetária, baixar o juro, deixar o juro em zero, então dar crédito, né? Até por causa dos bancos, né? Das empresas e tal, mas também ativar a política fiscal. E aqui o que nós estamos fazendo, liquidamente este ano, é cortar despesas, principalmente despesas na área social, que são as despesas discricionárias, saúde, educação, ciência, tecnologia, assistência, né? E investimentos. Nós estamos cortando isso para diminuir o déficit. Só que esse negócio, primeiro, ele não é neutro regionalmente. Ele tem um impacto muito mais desestruturador no Nordeste, por exemplo, porque ele é mais dependente. E ele alimenta a recessão. É uma coisa semelhante, o economista, o Keynes, né, dizia, é como se você estivesse cavando um buraco e você dentro do buraco, você vai se enterrando. Então, você dá, por exemplo, esses incentivos na área do FGTS. Vai ser mais ou menos 50 bilhões em um ano. Uma boa parte desse dinheiro para pagar pequenas dívidas, etc. e tal. Mas a quebra no investimento público, e seja através de gastos diretos, PAC, não sei o quê, seja através de gastos do BNDES, seja a partir de transferências como Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo, que os municípios maranhenses estão numa crise danada. O efeito é liquidamente negativo e você não consegue gerar um horizonte de crescimento para o país. E eu posso dizer para vocês, como economista, que talvez o maior problema do desequilíbrio do setor público hoje
é falta de arrecadação por causa da atividade econômica que está deprimida. Então, e ele não está dando um horizonte para isso. Tanto não está dando um horizonte, por exemplo, que o leilão, que imaginavam que ia vender os 4 blocos, que ia ter mais de 100 bilhões de reais e uma parte disso ser distribuída para os estados e municípios, ele não foi, não obstante o Brasil está com inflação baixa, taxa de juros historicamente baixa, melhorando a situação fiscal. O risco Brasil também abaixou. 100 pontos. Né? Então o segredo está em estimular realmente a economia, não aumentar impostos para aumentar a arrecadação. O aumento da arrecadação deve vir pelo aumento da atividade econômica. Sim. Professor, muito obrigado pela participação. Esse pacotaço encaminhado ao Congresso, John, vai gerar ainda muitas discussões e não faltarão oportunidades. Bom fim de semana para o senhor. Resenha faz um rápido intervalo. Já já a gente retorna com os destaques desta semana e as nossas projeções para a semana que vem. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso resenha, agora a gente vai destacar os noticiários que chamaram a atenção, né, do telespectador, do ouvinte, do leitor esta semana e vamos fazer as nossas apostas para a semana que vem. John Coutrin, quinta-feira, horário do almoço, todo mundo se preparando para uma tarde tranquila, eis que na Jovem Pan, no programa Pânico, o jornalista Glenn Greenwald, jornalista do Intercept Brasil, acabou sendo agredido pelo jornalista Augusto Nunes, que é da própria Jovem Pan, ele tem programas na Jovem Pan. Vamos ver o vídeo. O material roubado, e eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Calma. Parou. Que isso? É isso aí. Peraí, calma. Eu te mostro quem tem coragem disso. Não, aí não. Eu te mostro quem tem. Peraí, vamos cortar. Cabide, pode cortar. John, primeiro lamentável, isso aconteceu ao vivo, só para situar o nosso telespectador, o Glenn, né, ele estava muito irritado porque em outra ocasião o jornalista Augusto Nunes teria destacado que, em tom irônico, né, destacado que o companheiro do Glenn, que é deputado federal em Brasília, passa muito tempo na capital federal e ele próprio passa muito tempo em cima dos documentos que geraram toda a repercussão do caso do Sérgio Moro, enfim, as escutas ilegais que foram feitas. Dando a entender que o casal não estava se dedicando aos 2 filhos que adotaram. Isso é muito sério. A vara da infância fica em cima, envolve amor, envolve as crianças, não é brincadeira para se fazer. Ele cobrou na Jovem Pan isso, o Augusto Nunes repetiu, e aí começou toda a bagunça. A gente lamenta muito esse episódio infeliz, Estevão, né, envolvendo 2 jornalistas, né, 2 jornalistas gabaritados, jornalistas de renome, a nível nacional e internacional, inclusive, e a atitude principalmente do Augusto Nunes, né, que já é um jornalista, já foi da Veja, hoje está na Record e também na Jovem Pan, por essa atitude dele de agressão, né, além das palavras que ele já tinha dito, né, contra o próprio Glenn, e desta vez ele partiu para a agressão física. Isso só reverbera o clima que está instalado hoje no país. Muita polarização. Muita polarização. A gente tem que reaprender a dialogar. Nós temos que reaprender até a divergir. Exatamente. Está difícil fazer um debate democrático. Além desse lamentável episódio, nesta semana, o que mais chamou a atenção? Claro, já abordamos o pacote econômico do presidente Bolsonaro. Isso, e além desse fato, houve a CPI da fake news, né, no Congresso Nacional, e lá um episódio que chamou a atenção foi o choro da deputada federal Joyce Halsemann, também ex-líder do governo Bolsonaro, mais uma vez por esse clima também, né, de radicalismo, né, de difamação da imagem das pessoas nas redes sociais, e a própria Joyce sendo vítima daquilo do qual ela participou no passado, que é essa milícia digital, virtual, né, que atinge os inimigos, os adversários, digamos assim, da extrema-direita. É uma turma ligada mais à extrema-direita.
a gente não vai dizer que é o Bolsonaro ou o PSL, mas é daquela turma mais radical. Então ela foi vítima disso e também atingindo um familiar, um filho, né? Ela cita também, mais uma vez, um filho que recebeu montagens dela, né? Se não me engano, com a Peppa, que ela era gorda, porca, segundo ela falou. Um absurdo. Um absurdo. Mas o que mais deixa claro, até para que você, telespectador, entenda, esta semana, a economia está começando a se recuperar. Sim. A taxa de inflação foi a menor dos últimos 21 anos, a taxa do IPCA, que é a inflação oficial medida pelo governo. Nós temos vários índices que projetam uma melhora da economia, apesar do desemprego que continua altíssimo. Se no campo da economia nós estamos começando a sair do buraco, no campo da política nós estamos cada vez nos afundando mais, né? Nos afundando mais. Hoje, cada vez um debate mais polarizado, não é? Ainda há isso na política do país, com a ascensão aí do presidente Bolsonaro, dessa turma, né? A gente observava no passado, esteve o seguinte: PT, PSDB, mas não eram tão radicais. A gente observava que era um debate, né, até um pouco mais respeitoso. Se respeitava o adversário, ou seja, se divergia no campo das ideias. É claro, havia episódios que passavam um pouco do limite, mas no momento que nós estamos hoje, já desde a campanha eleitoral, parece que a campanha não acabou. Ou seja, o clima de campanha continua. Estamos no terceiro turno. Se bobear, vem o quarto turno. Vem o quarto turno. John, eu tenho mais um minutinho, rapidamente. Maranhão, o que chamou a atenção aqui no nosso estado? Chamou a atenção a repercussão da denúncia feita pelo Fantástico no final de semana, incluindo os municípios maranhenses naquela lista do Fundeb, né? 130... Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. 137 municípios aí investigados por desvio de recursos do Fundeb, que envolvem não somente as atuais gestões, mas também envolvem gestões passadas. Em grande parte, aliás, são gestões passadas. Então, isso acabou repercutindo muito, né? Os prefeitos divulgando aí nota, dizendo que não era responsável, eram as gestões passadas. Então, foi isso que repercutiu durante a semana. Vamos continuar acompanhando. Semana que vem tem mais. Isso. O Resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana. No sábado que vem a gente volta. Tchau, tchau.